Bom, pessoal, estamos aqui para mais um Estuda em Casa, feedback da aprendizagem da Cred9 Horizonte. Hoje vamos resolver a atividade 1 do 7º ano de Matemática. E eu sou o professor Nilo Vieira. O que vamos estudar? Nessa atividade, vamos reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados, perímetro e área em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malha quadriculada. Certo? Por ampliação, entendemos que é o aumento dessas medidas e por redução, a diminuição dessas medidas. Vamos resolver as atividades e assim entender melhor o conteúdo. Questão 1. Observe os desenhos abaixo. Aí temos a figura 1 e a figura 2. A área da figura 1 é A, 2 vezes a área da figura 2, B, 4 vezes a área da figura 2, C, 6 vezes a área da figura 2 ou D, 8 vezes a área da figura 2. Bom, primeiro percebemos que a figura 2 ela é bem menor do que a figura 1 e mantém a mesma estrutura. Logo, a figura 1 é uma ampliação da 2, ou seja, teve medidas aumentadas. Mas com relação à área, essa medida aumentada foi 2, 4, 6 ou 8 vezes? Vamos resolver e com isso descobrir. Para começar, vamos observar que a figura 1 possui 10 quadradinhos completos e mais 4 quadradinhos pela metade, tá certo? Então, os quadradinhos azuis são os quadradinhos completos e temos 4 partes de quadradinhos, ou seja, 4 metades, representadas em amarelo. Se eu pegar essas duas partes de quadradinhos em amarelo e juntá-las, eu posso produzir um quadradinho azul completo. Observe. Tenho aqui duas partes, pego uma junto com a outra e tenho exatamente um quadradinho completo. Pego as outras duas partes, junto elas e formo um outro quadradinho completo. Assim, temos que a nossa figura 1 possui 10 quadradinhos completos iniciais e mais 2 quadradinhos que são resultado das 4 partes de quadradinhos que tinha inicialmente. Logo, a área da minha figura 1 é a soma desses 10 mais esses 2, ou seja, 12 quadradinhos. A figura 2 possui 2 quadradinhos completos e mais 2 metades. Se eu pegar essas duas metades e fizer o mesmo procedimento da figura 1, juntar um pedaço com o outro, eu vou ter um quadradinho completo. Logo, a minha figura 2 tem como área os 2 quadradinhos completos iniciais mais o meu quadradinho completo, que é a soma das duas partes. Com isso, a área da figura 2 é 3 quadradinhos. Dessa forma, nós temos a figura 1 com área 12 quadradinhos e a figura 2 com área 3 quadradinhos. Para saber quantas vezes a figura 1 é maior do que a figura 2, basta eu dividir a área da figura 1 pela área da figura 2, ou seja, 12 por 3. 12 dividido para 3 é igual a 4. Logo, a área da figura 1 é 4 vezes a área da figura 2. Com isso, a resposta da nossa questão 1 é o item D. Vamos resolver agora a questão 2. A questão 2 é a seguinte. Observe o painel de Carol. A figura 2 é a ampliação da figura 1. Quantas vezes o perímetro da figura 2 é maior que o perímetro da figura 1? 2, 3, 4 ou 9 vezes? Bom, primeiramente temos a figura 1 e a 2, que é a sua ampliação. Daí, nós percebemos que a figura 2 é bem maior em tamanho do que a figura 1. Se fosse menor, seria uma redução. Como aqui estamos trabalhando com perímetro, nós não vamos nos preocupar com os quadradinhos aqui de dentro. Não, vamos nos preocupar agora com o contorno, certo? Quando eu falo em perímetro, eu falo no contorno da figura e não no que tem dentro. Vamos resolver a questão. Primeiro, vamos analisar o contorno da figura 1 para descobrir o seu perímetro. Para isso, vamos utilizar como unidade de medida a quantidade de lados dos quadradinhos que contornam a figura. Para cada lado, eu vou dar um valor igual a 1, certo? Vamos lá.
Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, eu tenho 14 lados de quadradinhos. Logo, eu posso dizer que a minha figura 1 tem perímetro igual a 14. Aí, eu vou analisar a figura 2. Analisando a figura 2, eu percebo que ela possui um perímetro igual a 42. Vamos tirar a prova. Tenho aqui a figura 2, bem maior. E logo aqui em cima, eu posso perceber que ela possui 3 lados de quadradinhos, fazendo esse contorno na parte de cima. Aqui embaixo, de lado, eu tenho mais 6 quadradinhos. Aqui, um pouquinho mais abaixo, mais 6. Aqui de lado, mais 3, mais 9, mais 3, mais 6, mais 3 e mais 3, finalizando assim todo o contorno da figura. Vamos agora somar. 3 mais 6, 9, mais 6, 15, mais 3, 18, mais 9, 27, mais 3, 30, mais 6, 36, mais 3, 39, mais 3, 42. Então, esse é o perímetro da figura 2. Dessa forma, nós temos a figura 1 com perímetro 14 e a figura 2 com perímetro 42. Exatamente igual fizemos na questão 1, faremos agora na questão 2. Iremos comparar uma figura com a outra. Naquela questão, nós comparamos as áreas e agora vamos comparar os perímetros. Para isso, basta eu dividir o perímetro da figura 2, que é o maior, dividindo pelo perímetro da figura 1, que é a menor, ou seja, 42 dividido por 14, que eu tenho 3. Logo, o perímetro da figura 2 é 3 vezes maior que o perímetro da figura 1. Logo, a resposta da nossa questão é o item B. Para finalizar, vamos resolver a questão 3. A questão 3 é: algumas crianças escolheram a figura abaixo para ampliar. Aqui é a nossa figura. Vejam as ampliações feitas por algumas delas. Temos aqui a ampliação de Júlia, a ampliação de Pedro, de Maria e de Vitor. Somente uma das crianças ampliou corretamente. E a questão quer saber quem. Eu quero saber se foi Júlia, Pedro, Maria ou Vitor. Vamos resolver. Primeiro, nós temos que analisar algumas características da figura a ser ampliada. Temos aqui ela, e observando ela, nós percebemos que ela possui 3 quadradinhos de altura. E também possui 3 quadradinhos de base. Então, essa é uma característica dessa figura. 3 quadradinhos de altura e 3 quadradinhos de base. Logo, para a figura ampliada dessa figura inicial, ela deve manter essas características de possuir área igual à base. Mas vamos verificar essa característica nas figuras de Júlia, Pedro, Maria e Vitor. E vamos ver qual das figuras mantém a característica e também verificando se houve aumento nas medidas tanto da base como da altura. Na figura de Júlia, a altura é igual a 6 quadradinhos e a base é igual a 6 quadradinhos também. Manteve a relação de base igual à altura e houve ampliação tanto na altura quanto na base. Então, essa ampliação aqui vai de acordo com as nossas características desejadas. O desenho de Pedro possui 6 quadradinhos de altura e 3 quadradinhos de base. Foi ampliada a altura, mas a base permaneceu igual, então não houve ampliação das duas medidas. Com isso, não se trata de uma ampliação da figura inicial. A figura de Maria possui 4 quadradinhos de altura e 2 quadradinhos de base. Enquanto a altura foi ampliada, a base foi diminuída, o que também não representa uma ampliação da figura inicial. Já a figura do Vitor possui 4 quadradinhos de altura e 6 quadradinhos de base. Ampliou-se a medida da altura e a medida da base. Porém, a relação de base igual à altura que deve ser mantida não aparece nesse desenho. Com isso, ela também não possui as características desejadas. Analisando isso, nós temos que a ampliação correta é a da Júlia, item A.
E é isso, gente. Até a próxima.